Com a ajuda da nação mais livre e poderosa da terra, poderemos libertar Jair Messias Bolsonaro, restaurar o Estado de Direito e reerguer a bandeira verde e amarela como símbolo de fé, ordem e liberdade. Ataque iminente. O Trump ele pode atacar o Maduro a qualquer momento. E está cada vez mais claro que os Estados Unidos vão atacar a Venezuela. E nesse sentido, tudo indica também que eles pretendem usar o maior equipamento de guerra do mundo, o maior porta-aviões do mundo, que já está posicionado aí no Mar do Caribe para bombardear os alvos militares do território venezuelano que seriam usados por Maduro para traficar drogas. Esse aí que você vê na tela, o maior equipamento de guerra do mundo é o USS Gerald Ford. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Enfim, informação vaza e revela onde Moraes quer que Bolsonaro cumpra a pena. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal teria indicado a interlocutores próximos que já escolheu o local onde Jair Bolsonaro deverá cumprir eventual pena caso a corte assim determine. A informação surgiu após Moraes enviar sua chefe de gabinete para uma visita técnica às dependências do complexo penitenciário da Papuda em Brasília. Segundo fontes próximas ao magistrado, o ex-presidente seria direcionado para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido informalmente como Papudinha. O espaço é uma unidade de carceragem diferenciada utilizada em casos de custódia de autoridades e figuras públicas sob responsabilidade da PM. O mesmo local abrigou o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que permaneceu detido preventivamente por 4 meses. Também por determinação de Moraes, no contexto das investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. De acordo com informações, a visita da chefe de gabinete ocorreu poucos dias antes de a primeira turma do STF analisar os embargos de declaração apresentados pela defesa de Bolsonaro. Durante a inspeção, 3 setores da Papuda foram avaliados, entre eles o bloco da segurança máxima, a chamada Papudinha, ambos consideradas adequadas para abrigar o ex-chefe do executivo. Aliados de Bolsonaro, no entanto, demonstram expectativa de que uma eventual estadia no local seja breve. Fontes ligadas ao ex-presidente acreditam que, caso a prisão se concretize, Moraes possa autorizar posteriormente o retorno ao regime de prisão domiciliar, repetindo medida adotada anteriormente em situações semelhantes. E enquanto isso, Bolsonaro ganha 500 mil novos seguidores nas redes sociais. Mesmo proibido de postar nas redes sociais, o ex-presidente ganhou cerca de 500 mil novos seguidores. Esse é o reflexo da maior perseguição política já vista neste país. O povo brasileiro já entendeu que é disso que se trata. Se a ideia deles era fazer a opinião pública ficar contra Bolsonaro, o tiro saiu pela culatra. Quem tem o Alan no Twitter, no X, ontem viu uma carta aberta ao presidente Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Carta aberta escrita pelo jornalista Alan dos Santos. A carta é relativamente extensa, então eu não vou conseguir lê-la inteira aqui, mas você a encontra, repito, no perfil de Alan dos Santos no X. E pedir para o Alan passar por aqui para a gente falar sobre essa carta. Eu vou começar aqui a ler um trecho dessa carta, só para você entender para que lado o Alan dos Santos foi e a importância da publicação dessa carta aberta, né, destinada ao presidente dos Estados Unidos da América. O Alan diz: excelentíssimo senhor presidente Donald J. Trump, dirijo-me a Vossa Excelência com o mais profundo respeito, em nome de milhões de brasileiros que ainda acreditam na liberdade, na verdade e na soberania dos povos. Sou Alan dos Santos, analista político da revista Timeline, e escrevo-lhe esta carta aberta em solidariedade e esperança. Senhor presidente, assim como o senhor enfrentou uma batalha injusta contra aqueles que negavam a fraude eleitoral de 2020
e buscaram destruir o movimento Make America Great Again, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro vive hoje no Brasil uma perseguição política e judicial de natureza semelhante, talvez ainda mais brutal. Após uma eleição marcada por irregularidades, Bolsonaro vem sendo atacado por um sistema que deseja arrancar dele o poder simbólico e político que conquistou junto ao povo. Pseudo-apoiadores que nada seriam sem ele, hoje vivem de explorar o espólio do movimento que ele construiu, negando sua importância e alimentando calúnias para se manter próximos ao poder. O Senhor, mais do que ninguém, compreende essa realidade. Sua vitória em 2024 foi fruto da perseverança e da fé de milhões que entenderam a sua mensagem. Uma mensagem que em 2020 foi abafada pela manipulação e pela censura. O mesmo ocorre hoje no Brasil. Não escrevo para tratar apenas do sistema eleitoral brasileiro, mas para fazer um apelo urgente e direto. Presidente Trump, ouça Eduardo Bolsonaro e somente Eduardo Bolsonaro quando o assunto for destino das vítimas do ministro Alexandre de Moraes e da ditadura judicial que domina o Brasil. O senhor já tem dialogado com Eduardo Bolsonaro e sei que compreende o que está em jogo. Mas é vital que nenhuma outra voz, por mais próxima que pareça, interfira nesse canal de confiança. Somente Eduardo Bolsonaro conhece a dor real de seu pai, o sofrimento psicológico e moral que ele vive como preso político, condenado sem crime, sem foro competente e sem o devido processo legal. Querem lançar Jair Messias Bolsonaro a uma prisão comum, junto a membros do primeiro comando da capital, o PCC, o maior grupo criminoso do país. Trata-se de uma tentativa clara de intimidação, de destruição pessoal e simbólica. O mesmo tipo de tática usada contra o senhor. Destruir um líder para aterrorizar um povo. Mas o Brasil não é inimigo dos Estados Unidos. Pelo contrário, o povo brasileiro vê em sua liderança a esperança de um mundo livre da tirania globalista que hoje se expressa no controle ideológico, na censura digital e nas alianças espúrias entre governos corruptos e o Partido Comunista Chinês. Vivemos sob a influência direta de uma rede que une narcotráfico, terrorismo e socialismo revolucionário. O Foro de São Paulo, criado por Lula e Fidel Castro. Essa organização criminosa sustenta regimes autoritários em toda a América Latina e tenta agora sufocar o último bastião conservador do continente. Por isso, recorremos ao Senhor, não como xerife do mundo, mas como guardião da liberdade ocidental. Pedimos apenas que os Estados Unidos olhem para o Brasil com benevolência e senso de justiça, ajudando-nos a resistir a esse avanço do totalitarismo. Com a ajuda da nação mais livre e poderosa da terra, poderemos libertar Jair Messias Bolsonaro, restaurar o Estado de Direito e reerguer a bandeira verde e amarela como símbolo de fé, ordem e liberdade. O povo brasileiro jamais esquecerá o apoio dos Estados Unidos e especialmente de Vossa Excelência, nessa luta por nossa sobrevivência espiritual e política. Deus abençoe os Estados Unidos da América. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe Donald J. Trump. Com respeito e gratidão, Alan dos Santos, analista político da revista Timeline, nos Estados Unidos da América. Olha, não imaginei que fosse ler a carta toda aqui, até pela extensão.
mas entendo ser de extrema importância que a gente entenda o motivo pelo qual Alan dos Santos se manifesta com clareza, objetividade, pedindo para que Donald J. Trump, marcado nessa publicação, dessa carta aberta, entenda a importância de ouvir. E fica claro para mim, apenas Eduardo Bolsonaro, somente Eduardo Bolsonaro. O recado foi dado. E também, a partir do momento onde muitos, aqui no Brasil, estão negociando a herança de um homem vivo. Haja visto o que acontece agora em Santa Catarina. Muitas outras situações idênticas, entretanto menos espalhafatosas, acontecem em todos os cantos do Brasil, onde quem é que vai ocupar o lugar do presidente Bolsonaro? Não existe hoje quem vai ocupar o espaço do presidente Bolsonaro, porque nós estamos aqui na defesa da anistia, da anulação dessa mentira chamada trama golpista. Primeiro a anulação. Duvido que a anistia de fato venha, porque estamos nas mãos de Alcolumbre e Hugo Mota. Mas eu desejo que a anulação ocorra. E ela pode vir de onde você menos espera, amigo. Vamos lutar para que isso ocorra e retomamos assim a possibilidade de ver o presidente Bolsonaro livre, seus próximos todos livres e patriotas voltando à vida normal. E assim teremos uma eleição justa em 2026, desejando que ainda os Estados Unidos exijam do Brasil o voto impresso e a contagem pública dos votos. E que Jair Messias Bolsonaro esteja no pleito do próximo ano. É o nosso desejo. E por isso nós vamos lutar até o fim. Sem chapa branca, sem tergiversar e todos os dias aqui, direto do Velho Oeste Paulista, na defesa da liberdade. E enquanto isso, ataque iminente. O Trump ele pode atacar o Maduro a qualquer momento. E está cada vez mais claro que os Estados Unidos vão atacar a Venezuela. E esse ataque, que ninguém sabe como que vai acontecer, ele pode acontecer a qualquer momento. E eu queria convidar você para ficar até o final, que eu vou mostrar para você duas coisas e você vai entender o que está acontecendo. Primeiro, quais que são os indícios de que o Trump vai mesmo atacar a Venezuela a qualquer momento? E segundo, eu quero responder a seguinte pergunta. O Maduro ele vai cair ou não vai? Bora então aqui para o primeiro ponto, relembrando aqui o seguinte. O Trump ele está cercando a Venezuela cada vez mais com tropas americanas. Dá uma olhadinha aqui nesse mapa aqui, ó, que eu tirei do jornal O Globo, tá? Dá uma olhadinha aí comigo nesse mapa que você vê aqui, ó, alguns números. Esses números aqui retratam equipamentos militares que os Estados Unidos já colocaram lá. Tem aqui um pequeno navio de combate, tem drones, aviões de vigilância, navios de reabastecimento, caças furtivos, destroyers lança-mísseis, navio de forças especiais e cruzador lança-mísseis. E ainda tem o registro aqui de uma rota que foi feita no dia 15 de outubro por um bombardeiro B-52. E aqui você dá uma olhadinha aqui um pouquinho para baixo melhor, o que é esse tal do bombardeiro B-52? Ele é uma mega máquina de guerra com uma capacidade impressionante para muita bomba que não acaba mais. O arsenal dele vai até 32 toneladas de material bélico variado, entre bombas, minas, mísseis de diferentes configurações, com capacidade até para carregar aí ogivas nucleares. É uma mega máquina de guerra. E não é só isso aí. Os navios americanos eles já estão bombardeando os barcos dos criminosos que saem da Venezuela com drogas rumo aos Estados Unidos. E o governo americano entende que quem lidera esse cartel da Venezuela, que é o principal cartel de lá, o tal do cartel de Los Soles, é o próprio Nicolás Maduro. E nesse sentido, tudo indica também que eles pretendem usar o maior equipamento de guerra do mundo, o maior porta-aviões do mundo, que já está posicionado aí no Mar do Caribe para bombardear os alvos militares do território venezuelano que seriam usados por Maduro para traficar drogas. Esse aí que você vê na tela é o maior
maior equipamento de guerra do mundo é o USS Gerald Ford. O Trump, é claro, ele negou publicamente que ele vai invadir a Venezuela, mas se ele for mesmo, é óbvio que ele não vai confirmar isso em público, né? A maior presença desse porta-aviões aí no Caribe, isso é uma das maiores provas de que um ataque à Venezuela é iminente. O custo da operação anual dessa máquina de guerra aí é estimado em 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Desculpa, 1 milhão e 180 milhões de dólares. 1 bilhão e 180 milhões de dólares. Esse é o custo estimado aí dessa máquina de guerra. Isso aí é evidência mais que suficiente de que existe um objetivo claro, tático, estratégico por trás disso aqui. Senão o Trump não ia sair rasgando dinheiro, desperdiçando esse dinheiro todo para colocar esse porta-aviões na costa da Venezuela. Lembrando que esse porta-aviões ele é movido por energia nuclear, de reatores do próprio navio, o que dá para ele uma autonomia grande para ele operar em alto mar por meses. Antes da gente ir para o segundo ponto, eu quero pedir para você sentar o dedo aí no like, se inscrever aqui no canal, compartilhar essa análise, especialmente se você está gostando da perspectiva, da chance de a gente ver um ditador de esquerda cair, para a voz nossa conjunta aqui, de todo mundo que está aqui comentando, todo mundo que está aqui lutando e sempre mais longe. E bora agora entender o segundo ponto, que é o ponto crucial. O Maduro, ele vai cair ou não vai? Olha, gente, a situação do Maduro está cada vez mais problemática. Apesar do Trump ter dito que os dias dele estavam contados, como ele disse aí claramente, fontes lá do governo americano dizem que os Estados Unidos não querem invadir e prender o Maduro, mas sim realizar bombardeios no país para que ele seja forçado a sair. Vejam aqui comigo o que disse uma fonte americana aqui para a imprensa. Olha aí. Diferentemente do secretário de Estado, Marco Rubio, que é mais ideológico, você sabe, o presidente americano ele não prioriza uma mudança do regime. O que Trump quer é um ataque certeiro que dê uma imagem vitoriosa ao mundo em matéria de combate ao narcotráfico, porque essa foi a promessa que ele fez aos americanos. Se haverá ou não mudança de regime, não seria aí a principal preocupação, segundo uma fonte interna lá dos Estados Unidos, declarou para a imprensa. Ué, Deltan, o que está acontecendo com o Trump? Então, mudou tudo? Calma, gente, ainda não. O que o governo Trump está planejando é que esses bombardeios eles gerem a queda do Maduro sem que os próprios Estados Unidos tenham que retirar ele à força. Dá uma olhadinha aqui num comentário aqui no restante da matéria. O que poderia acontecer é que um eventual ataque americano leve militares chavistas e seus aliados cubanos, russos, iranianos, entre outros, a promoverem o afastamento de Maduro e uma mudança interna sem que necessariamente mude o regime. E por que essa estratégia está sendo montada? Por conta de uma justificativa legal interna dos próprios Estados Unidos, gente. O governo americano não pode simplesmente decretar guerra à Venezuela sem uma autorização formal do Congresso. Muito menos pode derrubar um presidente estrangeiro sem uma justificativa legal para isso. Mas existe uma movimentação contrária dentro do governo Trump que está buscando no Departamento de Justiça uma orientação legal para, sim, derrubar o Maduro. Dá uma olhadinha aqui nessa matéria do Infomoney, o que saiu. Enquanto a orientação ainda está sendo elaborada, alguns funcionários do governo esperam que ela argumente que Maduro e seus principais oficiais de segurança são figuras centrais do cartel de Los Soles, que o governo designou como um grupo narcoterrorista. O Departamento de Justiça deve sustentar que essa designação torna Maduro um alvo legítimo, apesar das proibições legais de longa data dos Estados Unidos contra o assassinato de líderes nacionais. Esse aqui é o quadro, gente. Existe uma intenção aí de derrubar o Maduro, mas não necessariamente o regime. E existiria uma intenção também de forçá-lo a sair por uma atuação dos próprios grupos nacionais, como uma forma de pressão, fazendo com que os grupos nacionais tirassem, mas eles estão buscando aí uma justificativa legal para poder eliminar diretamente o Maduro. E agora eu quero ouvir a sua opinião, de você que está aqui conosco. Qual plano você acha que o Trump vai executar de fato? Os bombardeios à Venezuela para que os aliados de Maduro larguem a mão dele e tirem ele do governo, ou então a eliminação direta de Maduro? Conta pra gente nos comentários o que você acha que vai acontecer.